Beleza, pessoal? Tô aqui para gravar mais um vídeo. Eu quero ler com vocês João, no seu capítulo 6, a partir do verso 5, que vai dizer assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava de Jesus, disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber seu pedaço. Outro discípulo, André, Simão, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mande um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes. Depois de que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajunte os pedaços que sobrarem, que nada seja desperdiçado. Bom, eu quero pensar com vocês aqui em relação à primeira multiplicação de pães que o Senhor vai fazer, aqui narrada pelo Evangelho, segundo escreveu João, e vai começar dizendo no versículo 5 que Jesus ele vai levantar os olhos, ele vai olhar e vai ver aquela grande multidão que se aproximava. Só que diante de tudo isso ele chega até Filipe e faz uma pergunta e vai dizer que o Senhor vai falar: Filipe, como é que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo? E aí Filipe ele vai começar a calcular, vai começar a raciocinar. Só que a palavra vai dizer que o Senhor já tinha tudo em mente e fez isso apenas para pô-lo ele em prova. E aí Filipe vai começar a falar: se a gente pegasse um trabalhador trabalhando durante um ano, 200 denários, né? O denário era o salário de um dia. Ele está dizendo assim, que a pessoa trabalhasse a sua vida inteira, seria incapaz de alimentar toda essa multidão e tal. O que vai falar que o Senhor ele faz essa pergunta porque já tinha em mente o que fazer, já tinha em mente como ia realizar tudo isso. E lembrando disso, eu lembrei de Ezequiel, no seu versículo 37, capítulo 37, quer dizer, onde o Senhor vai chegar até Ezequiel, vai dizer que o Espírito do Senhor levou Ezequiel até aquele lugar. E o Senhor vai perguntar a Ezequiel: poderão tornar vivos esses ossos? Poderão vivê-los novamente? E Ezequiel ele responde de forma sábia, ele diz: Senhor, tu sabes. Ele está dizendo assim: Senhor, eu sei que na minha capacidade humana eu não posso fazer nada, mas o Senhor, como Criador do universo, como aquele que formou todas as coisas, é o Senhor que tem a resposta, o Senhor que pode fazer qualquer coisa. E o Senhor Jesus está querendo fazer algo semelhante na vida de Filipe, querendo perguntar a Filipe: e aí, o que a gente faz? Para dizer assim: Filipe, você está andando há algum tempo comigo e você sabe que as coisas comigo é diferente, e aí, o que você acha? Só que Filipe, ele acaba esquecendo um pouco disso, acaba esquecendo com quem que ele estava falando, e Filipe começa a fazer conta. E eu quero falar com você que quantos de nós temos visto algum problema na nossa frente? Ou então o Senhor ele colocou um chamado na nossa frente, ele colocou um querer na nossa vida, como vai dizer em Filipenses, que é de Deus tanto querer como realizar. Mas às vezes a gente esquece, a gente só se depara com a primeira parte, que é o querer. E a gente tá querendo fazer algo, mas lá ele fala: Senhor, eu tô sentindo isso que o Senhor tá me falando, eu tô querendo responder isso, mas ainda que eu trabalhasse a minha vida inteira, ainda que eu trabalhasse o ano inteiro, eu não conseguiria, não seria suficiente para mim conseguir arcar e cumprir com aquilo que o Senhor tem pedido, com aquilo que o Senhor tem falado, com esse sentimento, com esse chamado, com esse propósito. Só que o Senhor ele já sabe o que vai fazer. Então simplesmente descansa, ao invés de você querer dar uma resposta como Filipe, querer responder a pergunta do Senhor, manda a pergunta de volta: Senhor, e aí? Tu sabes. O que o Senhor acha? E aí eu vejo que enquanto Filipe ele tá nessa daí de querer fazer conta, nessa daí de querer bolar como resolver o problema, chega alguém que entendeu algo. Aí diz assim, no verso 8: Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Enquanto o Filipe ele tá se deparando com fazer conta, tá preocupado: é que não vai dar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, vem André com uma resposta. Embora a resposta não seja o que acabaria com o problema, o que seria a solução, né? Porque se você olhar, ele chegou com um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas ele chegou com uma resposta. E o Senhor está procurando pessoas assim,
que cheguem com uma resposta. Enquanto Felipe estava parando para fazer conta, com medo de tomar uma decisão, com medo de tomar uma atitude, André estava tomando a frente, estava dando a resposta, estava tomando uma decisão, estava fazendo algo para o Senhor. Assim como Gideão, quando o povo inimigo estava dominando Israel, e vai dizer que o povo inimigo não deixava sobrar nada, então toda vez que a plantação frutificava eles destruíam, os animais, o gado eles matavam. Só que Gideão ele toma uma decisão. Por mais que quando eles vissem eles destruíam, então Gideão teve a brilhante ideia de fazer isso escondido. Ele foi malhar trigo no lagar. O lagar é uma caverna, um buraco, um lugar fechado, onde se prensava a uva para fazer o vinho. E o que é malhar o trigo? É você pegar uma paneira, né, ou um recipiente e jogar para cima o trigo. Porque assim quando o vento bate, a palha vai embora e o grão cai, porque o grão é pesado. Só que no lagar não bate vento nenhum. Então seria uma tarefa extremamente difícil, assim como 5 pães e 2 peixinhos não seriam suficientes, seria extremamente difícil. Mas o que? Ambos tiveram uma atitude, tomaram uma atitude para responder a pergunta, para responder à dificuldade. E olha que legal. E aí verso 9 vai dizer: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você olha e fala: Senhor, tá bom, o que eu tenho é malhar o trigo no lagar, o que eu tenho é isso, que não vai adiantar de nada, vai servir de nada. Mas é isso que eu tenho. Toma aqui. E é exatamente isso que o Senhor quer. O Senhor não está esperando que você responda o chamado dele quando você tiver os melhores instrumentos. Ele não quer que você responda o chamado dele quando você tiver os melhores cursos, quando você tiver ricaço, quando você tiver as melhores empresas. Não, mas ele quer que você responda o chamado dele agora, com seus 2 pães e com seus 5 pães e seus 2 peixinhos. E olha que interessante, os 5 pães eram de cevada. Não quer cevada. O povo de Israel ele se baseava com 2 grãos principais, que era o trigo e a cevada. A cevada ela demorava menos para crescer, o tempo dela de produção, né, desde a plantação até a colheita, era um tempo mais curto que o do trigo, né, e o trigo era outra, que era a segunda, que era utilizada e que a duração dela era mais longa. Contudo, o sabor da cevada, né, o gosto, enfim, era inferior, não era o melhor, não era o mais desejado. Então a cevada era, digamos que uma segunda linha do trigo. A cevada era o grão desvalorizado. Então quando você quando você queria algo mais barato, quando você era mais pobre, você deixava os produtos do trigo e ia para se basear na cevada. Então os pães que o rapaz trouxe não eram nem os melhores pães, eram o pãozinho do pobrezinho que sobrava daquele que não tinha condições para se alimentar com trigo. Isso me faz lembrar de Gideão, porque quando Gideão está com medo se vai atacar ou não, o Senhor fala: então Gideão, vou mostrar para você que eu estou contigo. Desce até o acampamento inimigo. E quando eles estão lá, eles veem 2 guardas conversando. E eu falo: eu tive um sonho. O outro: como é que é? Aí ele fala: eu tive um sonho que um pão de cevada vinha voando e girando e de repente destruía todo o nosso acampamento, destruía todo o nosso exército. E aí eu acho interessante que se não bastasse só o sonho de um guarda, o Senhor ainda fez o outro guarda interpretar, né? Digamos assim. E o outro guarda responde: isso não é senão a espada de Gideão contra nós. E aí vai dizer que Gideão se toma de coragem. E aí a partir daí ele vai seguir as direções de Deus para vencer. Mas você vê que o Senhor ele não está preocupado se o que você tem nas mãos, se o que você é, se você já é o trigo, se você é da melhor qualidade. Mas por mais que você seja apenas um pãozinho de cevada, por mais que tudo que você tenha seja um pãozinho de cevada, por mais que seja um segunda linha, por mais que seja algo mais baratinho, algo que muitas pessoas não dê valor, é isso que o Senhor quer usar. Eu quero ler com você agora o verso 10, que vai dizer assim: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Aqui, André vai terminar com uma pergunta: o que é isso para tanta gente? E sabe o que Jesus disse? Manda o povo se assentar. O Senhor ele não respondeu: não, sim André, é pouco, mas eu vou fazer um milagre. E o Senhor não respondeu: não, calma André, eu vou conseguir fazer as coisas. Não, ele simplesmente ignorou a pergunta de André e mandou o povo se sentar.
o Senhor, ele não vai falar, ele não multiplicou o pão primeiro, ele não fez as coisas direitinho, para depois falar, ó gente, agora que vocês têm certeza, pode mandar o povo se assentar. Não, o Senhor com aqueles 5 pães, com aqueles 2 peixinhos, ele mandou o pessoal se sentar. Imagina os discípulos, o medo que eles tinham, falar, poxa, a gente vai mandar o povo sentar, a gente vai organizar o povo todinho, a gente nem sabe se vai dar, só tem 5 pães e 2 peixes. Imagina, o povo vai ficar bravo com a gente tá dando falsas esperanças, mandando eles sentarem, para depois chegar com uma migalhinha de peixe, com uma migalhinha de pão. Mas as coisas com Deus é assim, primeiro a gente tem um passo de fé e depois a gente tem a certeza. Enquanto André está em dúvida, será que vai dar? O que é isso para tanta gente? Não vai dar certo. O Senhor não responde, não acalma a dúvida de André, mas o Senhor, ele fala, André, e para os discípulos, vai organizar o povo. E vai dizer que era cerca de 5 mil homens, e vai dizer que... Calma aqui, deixa eu ler. Vai dizer que todo mandou o povo se sentar, e havia muita gente naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5 mil homens. Calma. Disse Jesus, manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, era cerca de 5 mil homens. E vai dizer que havia muita grama naquele lugar, e eles se assentaram. Isso me faz lembrar do Salmo 23, que vai dizer que ele nos guia pelas águas tranquilas, ele nos tem os pastos verdejantes, vai dizer que ele tem um banquete para as nossas vidas. E é isso que o Senhor quer falar hoje para o seu coração. Por mais que ainda que você ande no vale da sombra e da morte, você não deve temer o mal, não deve temer, assim como Ezequiel, ele estava no meio do vale de sombra da morte, onde só tinha ossos secos, mas ele confiou no Senhor. E o Senhor, ele vai dizer que o Senhor, ele tem um banquete preparado para ti, que a tua vara e o cajado do Senhor vão te consolar. Então acredite, por mais que você não está vendo nada, e o Senhor, ele não gosta de fazer nada desorganizado. Ele primeiro fala para o povo, vai sentar, vai tomar um lugar, se prepara, porque eu vou mandar. Então o que você tem feito enquanto espera o milagre? Será que você tem esperado o milagre nem aí para nada? Ou será que você tem se organizado, sentado, esperando aquilo que Deus vai lhe dar? Que você possa se preparar antes dos sinais acontecerem. Antes, tomar um passo de fé, tomar uma atitude, tomar uma iniciativa, confiando sempre no Senhor e confiando na sua palavra. Porque se Ele disse que era para você se assentar, é porque logo vai vir o milagre, logo vai vir o pão e logo vai vir o peixe. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e os graços e repartiu entre os que estavam sentados. Perceba que quando os pães estão na mão do rapaz, nada acontece. Mas quando ele deixa os pães que ele tinha nas mãos do Senhor, o milagre vai acontecer. O milagre não vai acontecer pelas suas mãos, querido. O milagre vai acontecer pelas mãos do Senhor. Só que sabe o que Jesus faz? Jesus não faz uma oração, Senhor, me ouve, porque eu sofro muito, porque eu fico o dia inteiro em pé aqui ensinando para essa multidão, e essa multidão também, tô o dia inteiro aqui ouvindo, sofrendo, debaixo do calor, e vão voltar para casa cansados, sem pão. Ouve, porque nós somos sofredores, e tudo que nós temos é esse mísero pão que não serve para nada, esse pão ruim. Não, o Senhor Jesus, ele não fez isso. Mas o que vai dizer? Que ele tomou o pão, deu graças. Aqui é o verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu. Então Jesus, antes de ver algo, ele já começou a agradecer. Ele já começou a dar graça por aquilo que ele tinha. Ele, Senhor, é isso que eu tenho, 5 pães e 2 peixes, mas eu te dou graças por isso. E sabe o que ele fez além de dar graças? Além de ser grato pelo Senhor por aquilo que ele tinha recebido, ele repartiu aquilo. Muitos de nós estamos falando, Senhor, eu não posso dar oferta na igreja, porque o Senhor sabe como é que é, eu não posso... Porque, só tenho isso, só ganho esse salário, tá complicado, então não vou dar dízimo, não vou dar oferta. Ou então você até dá, porque é obrigação, mas aí de repente Deus fala, olha, vai lá e faz tal coisa por fulano, ou abençoa tal pessoa, ou reparte com alguém que está necessitado. E aí você olha e fala, não, Senhor, não dá, é tão pouquinho que eu tenho, eu vou repartir. Mas o Senhor Jesus, ele não se preocupou com isso. O Senhor Jesus, ele viu que mesmo sendo pouco, ele agradeceu por aquele pouco que ele tinha. E mesmo assim, ele quis dividir, ele quis compartilhar com o povo. E enquanto ele está repartindo, enquanto ele está dando aquilo, vai dizer que o Senhor repartiu entre os que estavam sentados, tantos quanto queriam.
tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer de seus discípulos, ajunte os pedaços sobrarem, que nada seja desperdiçado. Querido, enquanto você está preocupado falando, não vai dar certo, vai faltar para mim, o Senhor não tem muito o que fazer. Mas quando você deixa nas mãos dele e dá graça, você vai ver que aquilo que parecia faltar vai sobrar. Vai dizer que sobraram 12 cestos cheios e eles recolheram. Porque muitos de nós temos essa concepção de que o Senhor ele dá as bênçãos no conta-gota. Tipo assim, o Senhor vai dar exatamente aquilo que eu preciso. Eu tenho um valor, um boleto que eu tenho que pagar até tanto, valor X, e o Senhor só vai dar o valor X porque é isso que precisa. Mas não, querido. Para com essa mente de miserabilidade, com essa mente de miséria. O Senhor ele tem um tempo de abundância, de prosperidade para você. Ele vai falar tantas bênçãos ao povo de Israel. Ele vai dizer que ele tem tantas coisas preparadas, que ele tem a chuva para o momento certo, onde os celeiros ficarão cheios. O Senhor nunca disse, vou dar o que vocês precisam para viver, vou dar só um pãozinho de manhã e de noite vou dar um peixinho para vocês não passam. Não. Mas o Senhor ele tem um tempo de abundância, onde vai sobrar e não vai faltar, onde você vai poder compartilhar. E eu imagino aquele menino que de repente levou os seus 5 pães e seus 2 peixinhos, que não eram nada, de repente voltando para casa com um cesto cheio, e de repente alguém olha e fala, que isso, menino, tá doido? O que você fez? Você roubou algum lugar? E aí vão tentar arrumar alguma explicação para o que aconteceu. Mas ele vai olhar e falar, não, a minha explicação é que eu encontrei Jesus no meio do caminho. E quando eu encontrei Jesus, o milagre aconteceu. Não vão conseguir explicar o que aconteceu na sua vida, porque é simplesmente Jesus, é simplesmente Deus e nada mais. Bom, fica com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima, se Deus quiser.